Hoje eu trouxe um vídeo sobre o ML165, que é de corrosão sob tensão em serpentinas de aquecimento de óleo. Para quem gosta de metalurgia, esse case está super interessante. Eu trouxe também as literaturas que a gente usou para dar uma discutida. Trata-se de uma serpentina de aquecimento de óleo que trabalha dentro de tanques de carga em navios produtores e também em tanques de slope, que é de fato um tanque de resíduos e por isso tem maior mistura com água. O aquecimento do óleo busca diminuir sua viscosidade e, com isso, facilitar sua transferência ou descarregamento, offloading. Esta serpentina, que é um trocador de calor e trabalha em momentos onde vai ser realizado o offloading, ou seja, não trabalha em regime contínuo, está posicionada no fundo dos tanques, onde existe água separada do óleo. E o aquecimento é feito passando vapor no interior da serpentina, em temperaturas entre 120 e 150 graus. A serpentina é fabricada com tubos sem costura, de liga bronze-alumínio, e as curvas são conformadas no próprio tubo. A especificação típica para os tubos nesta aplicação prevê composição química básica de 95% de cobre e 5% de alumínio. Nesse caso, com microestrutura monofásica alfa, cuja estrutura cristalina é cúbica de face centrada. Esta liga tem sua temperatura de recozimento na faixa de 550 a 600 graus Celsius e a temperatura de recristalização é da ordem de 350 graus Celsius. Os tubos devem, portanto, atender à norma ASTM B111 no grau UNS C 60800. E existe o requisito para que este grau seja fornecido na condição O61, que entre as ligas de cobre a gente vê que é um grau de resistência baixa. Ou seja, o material tem um limite de escoamento mínimo de apenas 130 megapascal. E os ensaios mecânicos mostraram que a tensão limite de escoamento está conforme seria esperado. Essa condição O61 mencionada na norma é o chamado temper. Para quem quer saber mais sobre os tempers das ligas de cobre, pode consultar a norma ASTM B601. Nesse caso, a O61 é a condição recosida, anil. E como essas ligas de cobre têm seu comportamento em corrosão muito influenciado pela microestrutura, existe necessidade do material apresentar homogeneidade microestrutural e tamanho de grão entre 10 e 45 microns. Os requisitos para o tubo são os mesmos para as regiões de curva, e isto significa que as curvas requerem tratamento térmico após a conformação. Algumas ligas de cobre são suscetíveis à corrosão sob tensão em meios agressivos. E até mesmo operações de endireitamento, straightening do tubo, poderiam introduzir tensões residuais e já exigiriam, no mínimo, um tratamento térmico de alívio de tensões. Sendo que o tratamento de alívio tipicamente aplicado é da ordem de 400 graus, como a gente pode ver na literatura básica, o ASM Handbook volume 13, que é muito completo. Inclusive agora tem 3 volumes sobre corrosão, A, B e C. A falha ocorreu apenas nas regiões de curva, onde foram verificadas trincas longitudinais próximo ao que seria a linha neutra da curva, sem trincas no intradorso ou no extradorso, que seriam as regiões que tiveram as maiores deformações durante o curvamento. Após a limpeza, constatou-se que no externo existiam regiões com perda localizada de material, e as trincas passantes estavam justamente associadas a estas regiões. É importante ressaltar que as trincas somente foram de fato detectadas durante a inspeção do tanque após 5 anos de uso, e o teste hidrostático ajudou bastante a revelar onde existiam as trincas. O tubo foi aberto longitudinalmente e o interno se mostrou limpo e apenas com a trinca vazante. A metalografia da seção transversal do tubo no local da falha mostra os danos na superfície externa do tubo, parte superior da micrografia, e a trinca através da espessura. Quando se analisa a superfície,
é possível verificar que os danos na superfície externa, a que estava em contato com o óleo e a água, se caracterizam como um processo de corrosão intergranular. Ligas de cobre estão sujeitas a diferentes processos corrosivos e veremos a seguir que os tubos sofreram de fato 3 mecanismos diferentes: corrosão intergranular na superfície externa, com contribuição de um processo de corrosão seletiva, de-alloying, e ainda um processo de corrosão sob tensão, stress corrosion cracking, que ao final foi o que levou ao vazamento. O processo de corrosão intergranular ocorre tipicamente quando o material está em um ambiente que o passiva, ou seja, forma uma película protetora, mas a composição química no contorno ou nas adjacências do contorno está em uma condição não passiva, e o contorno acaba sofrendo uma dissolução preferencial. Este processo de corrosão intergranular criou uma camada onde os grãos praticamente se soltam, em profundidade na ordem de 200 microns, ou 0,2 milímetros na superfície. Além da corrosão intergranular, constata-se na micrografia um aspecto avermelhado nesta camada, sugerindo que toda a região superficial está mais rica em cobre, ou seja, houve também a dissolução preferencial dos elementos de liga, ou um de-alloying. Bom, o óleo não é corrosivo e não traria uma condição de maior agressividade ao meio, mas a presença de água no óleo, e neste caso a presença de contaminantes dissolvidos na água, CO2 e H2S, pode ter sido sim responsável pela perda de passividade do material, mas é importante frisar que isso somente ocorreu na curva, o que sugere que a curva teve uma condição fabril que intensificou o problema. E não foi pela presença de tensões, pois aparentemente o tensionamento mecânico não afeta o processo de corrosão intergranular, ao contrário do processo de corrosão sob tensão, que veremos daqui a pouco. Mas a microestrutura na região dos danos superficiais realmente estava fora do que seria esperado. Cabe ressaltar que a trinca que levou ao vazamento de corrosão sob tensão iniciou em uma região de corrosão intergranular. E quando a trinca de corrosão sob tensão iniciou, ela foi rápida e nem deu tempo de existir a perda seletiva de elementos de liga, ou de-alloying, nas margens da trinca. Esse já é um processo de corrosão sob tensão intergranular. Aí cabem algumas perguntas. Todo processo de corrosão intergranular leva a um processo de corrosão sob tensão? Não. Para que haja um processo de corrosão sob tensão, é necessário mais que uma susceptibilidade a corroer pelos contornos, devido, por exemplo, à presença de segregações. É necessário que haja a passivação, formação da camada protetora, e por efeito de tensão, essa camada seja rompida e reformada, ou seja, é um mecanismo que envolve tensão. Todo processo de corrosão sob tensão para ligas de cobre é intergranular? Não. Assim como qualquer outra liga, os mecanismos de corrosão sob tensão para o cobre podem ser intergranulares, associados a mecanismos anódicos de dissolução, ou transgranulares, associados a mecanismos catódicos, com fragilização. Todo processo de corrosão sob tensão intergranular inicia em um processo de corrosão intergranular? Não necessariamente, mas o fato de ter ocorrido um processo de corrosão na superfície, que poderia até ser um pítio, por exemplo, já favorece uma condição eletroquímica no fundo da região corroída para existir uma transição de corrosão para corrosão sob tensão. E o que favoreceu esse processo de corrosão sob tensão apenas na região da curva? Relembrar que o óleo não é corrosivo e que, se as serpentinas estivessem aquecendo apenas óleo, esses danos não teriam acontecido. Mas esses tanques podem ter sido utilizados em fluidos de resíduos, inclusive, com grande quantidade de água e contaminantes, principalmente H2S.
E quando se analisa a região da falha, constata-se a grande influência da microestrutura na suscetibilidade à corrosão, que inclusive é conhecido na literatura e nas próprias normas, que definem que os materiais têm uma estrutura uniforme e a recristalização seja completa. Mas onde o processo ocorreu? Na linha neutra da curva, verifica-se que o curvamento do tubo criou uma condição desfavorável, pois exatamente nesta posição a estrutura se mostrou totalmente heterogênea. Esta micrografia mostra uma seção transversal da curva no centro da espessura e é possível verificar que o material tem máculas de deformação, mostrando que ainda está encruado. E existem também máculas de recozimento, mostrando que houve um tratamento térmico após a conformação. Mas este não apenas não restaurou a microestrutura, mas ainda causou um crescimento anormal dos grãos, talvez por ser esta uma região da curva que teria baixa deformação durante o processo de curvamento, próximo à linha neutra da curva. Verifica-se que a estrutura não é uniforme e existem grãos enormes, cujo tamanho médio é da ordem de 100 microns, pelo menos 10 vezes maiores que a média dos grãos pequenos, e bem diferente da faixa de 10 a 45 microns exigida pela norma. Como o mecanismo que causou o vazamento foi o de corrosão sob tensão intergranular, com certeza as características microestruturais da região da curva, além do tensionamento interno, afetaram a performance da serpentina neste ambiente muito corrosivo. Bem interessante, não? Neste case, vemos um processo de corrosão intergranular na superfície da curva, devido à susceptibilidade dessa região heterogênea ao processo de dissolução em contornos, óbvio que na presença de ambiente agressivo, provavelmente a água com H2S dissolvido, sendo que esse processo deve ter acontecido ao longo do tempo, pois também revelou um processo de corrosão seletiva, ou um de-alloying, que vai fazendo a camada externa ficar mais rica em cobre, e culminou com um processo de corrosão sob tensão intergranular mais rápido, visto que já não existe o de-alloying, movido por tensão e que levou às trincas vazantes. Não podemos esquecer que, a princípio, nem o óleo com um pouco de água no externo e nem o vapor no interno criariam essa condição de corrosão. Mas a heterogeneidade do material e seu nível de tensões internas podem ter intensificado o processo de degradação nesse meio que apresentou contaminantes inicialmente não previstos.